Boa noite aos telespectadores, aos internautas. Iniciando mais um episódio, a maçonaria e a humanidade. Sempre deixando claro que a maçonaria já foi secreta no início, porque era perseguida, tinha um medo de que ela se tornasse uma potência e dominasse inclusive as religiões, que não é o caso. E hoje ela é mais discreta. Então, para desmistificar algumas coisas, a gente está gravando esses episódios. E nós vamos hoje dar continuidade ao episódio 17 que a gente gravou, né? Em que estava se falando sobre alguns símbolos da maçonaria que levam as pessoas a pensarem em algo satânico, algo do mal. Na verdade, vejo quem são os maçons, não só no Brasil, mas fora dele, as pessoas, né? Que elas fizeram, essas celebridades, e vão ver que a maçonaria, essa pessoa não seria maçom se a maçonaria não fosse algo realmente bom. Mas estamos aqui deixando apresentar o nosso convidado, cumprimentar nossos ouvintes. Boa noite, internautas, telespectadores. Mais uma vez reunidos aqui, auxiliando e apoiando e principalmente esclarecendo os nossos telespectadores sobre os aspectos da maçonaria que realmente muitas vezes são vistos assim com alguma restrições. Com alguma restrição seria o termo exato, né? Não é nada disso. Já foi uma associação bastante secreta, digamos assim, mas hoje já nem tanto, né? Na época a maçonaria era perseguida, tem muitas por suas ideias, né? Quiçá não volte a ser, numa dessas a gente então torne a ser secreta de novo, até por medo, mas em princípio não, a gente está aqui para ajudar vocês a esclarecer e ver que a gente está para ajudar mesmo sempre, né? Perfeito. Saudações a essa seleta mesa, aos telespectadores, a todo o Vale do Caí e aqui novamente, né? Obrigado pelo convite. Vamos Obrigado tentar pelo convite. Esclarecer e levar um pouco de conhecimento e absorver também conhecimento, né? Toda a comunidade. Uma troca de conhecimento. É uma troca, né? Uma via de mão dupla, né? Então a gente vai aproveitar aqui. Nós no último episódio estávamos conversando, explicamos o símbolo que é muito, muito conhecido, que é o crânio, a caveira, e o pessoal achava satânico, a gente esclareceu que, como representa a morte, não deixa de ser, e a morte é uma coisa certa, né? E todos ficam iguais, ou seja, símbolo de igualdade, né? Todos vão terminar do mesmo jeito. Depois nós falamos sobre o bode, o bafomé, enfim, né? Que também o pessoal ligava isso ao satanismo, à magia negra, porque realmente a magia negra usa o bode como um símbolo também, né? Paralelo, né? Não tem nada a ver com a maçonaria, né? Sobre o Gadu, nós conversamos rapidamente. Gadu, porque Gadu é uma abreviatura do grande arquiteto do universo. E pessoas dizem Gadu é uma coisa estranha. Não, é Gadu para não dizer grande arquiteto do universo. E para não se chamar Deus, Jeová, Oxalá, porque a maçonaria não tem religião. Os maçons são religiosos, mas a maçonaria não é uma religião. Ela aceita todos, né? Todas as religiões, respeita todas as religiões. Aliás, por esse fato da maçonaria aceitar todas as religiões, que muitos maçons e a maçonaria como tal foi perseguida, né? Justamente. Muitas vezes, porque quer dizer, normalmente quem tem as religiões em si é a religião, é a dela, é a ela que existe, as outras não. E a maçonaria, como tu tem que acreditar em um Deus para ser maçom, né? E dentro desse aspecto, tu pode ter a religião que tu tenha, desde que tu creia em um Deus. Justamente. Um Deus, creia num... motivo pelo qual as religiões muitas vezes implicam com a maçonaria, né? Nada. Mas vamos lá, ainda tem uma dúvida aqui, depois vamos entrar numa parte mais filosófica, porque a maçonaria é filosófica. E a filosofia é a mãe da própria ciência, né? Enfim, uma das perguntas né, o pessoal que já participou de loja aberta, né, que se chama branca, né, ou seja, pode entrar pessoas que não são maçons, familiares. Então, pessoas que olharam o piso de uma loja, ele é todo quadriculado, uma parte preto, branco, preto e branco. Então, a pessoa pergunta, né, e eu vou deixar isso para que pode ser o doutor nos diga assim mais ou menos o simbolismo, doutor Roberto, o simbolismo do branco e do preto. Depois eu vou dar um esclarecimento científico. Aquele piso, né, o mosaico pelo qual reveste a maioria das lojas
maçônicas do mundo, né, tem esse aspecto justamente em função das dualidades, né? A maçonaria ela se apropria muito e uma das partes da sua concepção também é trabalhar muito a questão esotérica também, e a numerologia tem um aspecto muito importante na concepção da maçonaria. Então, certos números têm uma representação, né? As pessoas sempre comentam, são os maçons de tais graus, 33 graus. Os números são muito relativos dentro do contexto da maçonaria. E assim também o piso mosaico, né? Daquele grande enxadrezamento que reveste as lojas, também tem uma particularidade, né? Isso também se pode colocar também de uma certa forma na questão da vestimenta do maçom, né? Os pinguins, como muitas vezes somos chamados aí, né? Existe uma vestimenta que de certa forma ela padroniza, que é o objetivo principal, é mostrar a igualdade entre todos, né? Então assim, não existe aquela diferença do paramento, da vestimenta, que um o torna mais ou menos que o outro. Não, os maçons são todos iguais, e isso é um princípio que a maçonaria preconiza, que é a igualdade, né? Todos são iguais perante as lojas, e o preto e o branco participa também desse contexto, né? Acho que agora vamos abordar uma questão um pouco mais técnica, né? Em função de que a nossa visão ela tem particularidades, né? Existem células dentro do globo ocular e dentro do nosso cérebro que fazem a interpretação das cores, né? Os cones e os bastonetes são células que fazem a diferenciação. Tem certos animais que não têm a visão colorida, enxergam o preto e o branco, né? Então, assim, toda fonte de luminosidade é uma corrente de energia, é captação de ondas. Isso também tem uma particularidade dentro de um contexto de uma loja maçônica, né? Porque existe todo ali um ambiente todo propício para que haja todo um movimento de recolhimento, de como é que se chama, de concentração, né? Então isso também de certa forma favorece, né? Perfeito, não, é isso aí. Eu até vou adiantar um pouquinho aqui para as pessoas entenderem, porque antigamente a pessoa viúva se vestia de preto e tal, né? Mas na ciência, né? E como disse o Roberto, a luz é frequência, é comprimento de onda e energia. Um pensamento bom, boa energia, uma frequência alta, pensamento ruim, tristeza, tal, energia baixa, né? E até baixa a imunidade do corpo, energia alta levanta a imunidade do corpo. E o preto absorve energia, independente da frequência. Ele absorve luz, absorve energia. Então a pessoa, se estiver muito bem, estiver de bem com a vida e vestir preto, vai fazer bem para ela, porque vai absorver energia boa, porque ele não sintoniza a rádio farroupilha botando na gaúcha. Então ela vai absorver aquela frequência de que ela está emitindo. Né? E a mesma coisa, o branco reflete frequência. Então se ela está bem, ela vai refletir uma frequência boa. Se ela está ruim, ela vai uma frequência ruim. Né? Então o que importa muito mais do que a cor em si, né? Que é uma interpretação da própria vista, um comprimento de onda que ela enxerga a luz, né? Enxerga as cores, é o estado de espírito da pessoa. O importante é esse, a pessoa procurar estar de bem com a vida, independente do que acontecer, tentar superar problema, tentar, né? E a maçonaria pode-se dizer que é uma faculdade da vida, né? E aí se remete a um princípio fundamental da maçonaria, né? Que é pensar dentro da sociedade, né, indivíduos que possam ser lapidados, melhorar a sua formação, a sua condição ética, moral, né, e serem espelhos. E qual é a forma e a cor que mais reflete? O branco. Os que mais destacam, né? Mais destacam. Então, o branco é a cor que mais se remete a essas questões da reflexibilidade. A gente poderia considerar também aquilo, a dualidade da vida do ser humano, também, né? Entre o claro, o escuro, como ele, né? Entre o branco e o preto, que são os níveis de maior contraste. Ou é branco, ou digamos... E não necessariamente uma coisa é melhor ou pior que a outra. Claro que não, é apenas um nós vivemos contextos bem lógicos, vivemos e convivemos... Não seria perfeito se só existisse o branco, vamos dizer assim, né? Então, convivemos com o dia e a noite, o verão, o inverno... Né? Isso faz parte da perfeição do universo. O frio e o calor, essas dualidades... Aos contrastes do cérebro humano, ser ou não ser.
Eis a questão. Eis a né? questão. Então, uma dualidade de pensamentos, dois lados de série, duas cores de piso. Eu gostaria de aproveitar, já que os 3 pilares da maçonaria é liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, a nossa bandeira do Rio Grande do Sul, o brasão, usa. Né? É verdade. Usa justamente esses pilares. Então, vamos definir aqui com nossos convidados, né, o que é humildade, ser humilde, porque as pessoas têm mania de dizer assim, pá, eu tive um caso, uma vez, né, uma pessoa me contestou aí como jornalista, né, eu sou jornalista, a pessoa me contestou numa publicação que eu fiz, e eu fui lá e me desculpei, embora eu estava com a razão, desculpei se eu tivesse ofendido ela por acaso, mas não foi para ela dirigido e tal, e uma pessoa me disse, pá, mas tua humildade me incomoda, né, tá baixando a cabeça, não é isso a humildade. Né? Então eu gostaria que, começando com o que é humildade? Vamos definir humildade, cada um de vocês. Humildade é o reconhecimento pleno dos atos, né, que a pessoa pratica, sempre visando o bem. Quer dizer, a humildade, acho que seria o inverso do orgulho, alguma coisa assim. Não A sei prepotência, se né? Da arrogância, isso, o termo né? exato, vocês O conseguiram contrário, né? colocar bem. Então, dos grandes pecados capitais, o antagonismo da humildade é a vaidade, né? É a vaidade, né? Que Exato. é um dos grandes, digamos assim, clamores que a humanidade sempre penou, justamente foi a vontade das pessoas se sentirem mais e mais que outras, né? Sem estarem dentro de um contexto onde o valor de cada um é um valor muitas vezes intrínseco, né? Que não precisa ser exacerbado, né? As pessoas têm dignidade sem o valor. E a humildade é exatamente esse contexto, seria o inverso da vaidade. Da vaidade, né? É o termo exato. É a colocação exata. E realmente a gente tem que saber se posicionar. E quem de nós não é um pouco vaidoso, né? A vaidade E a até gente faz tem parte, que né? policiar, Se policiar. filosofia maçônica, policiar, né? A psique humana, né, para que se mantenha dentro de um caráter humilde. Muitas vezes a gente até no trânsito acontece muito, a gente passa, a gente dá uma fechada, já fica irritado, mas há que se pensar que não necessariamente aquele ato foi feito por vontade, e sim pode ter sido ao acaso que aconteceu e tu te sentiu ofendido, ou a tua vaidade te fez se sentir ofendido. Então temos que ser humildes o suficiente para tentar ver isso e corrigir, se possível. Porque a gente, mesmo tentando sempre se corrigir, eventualmente passa do ponto. Há que se chamar a atenção. E a Essa é pessoa a com ideia. humildade, ela assimila os seus defeitos, ela aceita aquilo de uma forma, né, eu ia dizer isso, a humildade é olhar para dentro. E olha para dentro de si e busca, a partir daquilo, né, tentar melhorar também a sua relação. A sua condição. Né? A mesma coisa é a ambiguidade da ambição. Né? A ambição, a pessoa é uma pessoa ambiciosa. Ser ambiciosa para querer ganhar e ter grandes fortunas é diferente da ambição da pessoa que tem assim um determinado foco ou que queira progredir. Realizar um sonho, né? Sem vida, né? lesar ninguém, né? Justamente. É verdade. Então, definindo humildade é isso. Humildade não deixa de também ser quase como igualdade. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, né? Cada um com as suas, né, com a sua formação, com a sua criação. Aceita as diferenças. Aceita essas diferenças. E é nas diferenças que a gente aprende muito mais. Né? Com as diferenças. Daí a história retomando preto e o branco. As diferenças entre um e outro. Todos nós somos diferentes de uma maneira ou de outra. Então, aí mais ou menos a definição do que é a humildade, né, e a maçonaria leva isso como pilar. Né, a humildade, a igualdade. A igualdade eu acho que vem junto com a nossa humildade, uma vez que se completam, né? Exatamente, o triângulo né? que se completa. Né? Há que ser humilde, mas por quê? Há que somos humildes, porque teremos que ser humildes porque todos nós somos iguais. Reza a lei, todos são iguais perante a lei. Todos nós somos iguais, somos irmãos. Todos nós descendemos de um mesmo Deus. Digamos, fomos criados por um mesmo Deus, né? Então, somos iguais, não tem por que termos diferenças a rigor. Perfeito. E a fraternidade, doutor? A fraternidade. O que é ser fraterno? Opa! Ser fraterno. Ser fraterno, a fraternidade é uma qualidade que eu imagino que seja muito própria do maçom, né? Que é a propriedade do desprendimento. É a pessoa que se torna
disponível, prestativa, que nem sempre ser fraterno é ser obséquio de uma outra pessoa, oferecer alguma coisa, mas é ser presente, é ser solidário. A fraternidade é uma pessoa disponível, né, para se tornar um ombro, uma ajuda. Para ajudar, né? A fraternidade é uma relação de trocas, né? De relações onde as pessoas fazem isso despretensiosamente. Seria mais ou menos nesse sentido, imagino, sentido, né? Despretensiosamente. Se nós todos vamos, né, dizer assim, se todos, né, e nós acreditamos que todos somos filhos do mesmo Criador, nós todos somos irmãos. E a fraternidade tem muito ligada à irmandade, a irmãos, né? Somos fraternos, somos irmãos, né? E a maçonaria leva isso muito a sério. Todo maçom se considera irmão como se irmão de sangue fosse, né? Então, se o maçom sair daqui e for para outro país, não importa, e se identificar como maçom, ele vai encontrar maçons lá que vão receber ele como irmão fosse, né? Então, a fraternidade vamos também levar para o lado assim, vamos tratar as pessoas, realmente somos todos irmãos. Então, não tem o porquê, né, de a gente querer ser melhor ou querer pisar em cima de uma outra pessoa, né? Somos irmãos, vamos tratar como irmãos todos, né? E aí vamos se ajudar, vamos ser fraterno um com o outro, vamos, né? Então, né? Por isso a maçonaria tem essa, irmãos, são irmãos. Fraternidade e solidariedade. Solidariedade, Que nós tivemos gestos espetaculares nesse período nosso, nesse nosso catástrofe do Estado aí. Fomos fraternos do Brasil inteiro ajudando, foi uma coisa linda de ver mesmo. Isso foi lindo de ver. Ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Agora. Bom, como já falaram aqui, a maçonaria, por exemplo, não aceita pessoas ateus. Tá? E muitas pessoas interpretam o ateu como aquela pessoa não tem religião, é ateu. Não, necessariamente não. Né? Basta que tu acredite num Criador, que tu acredite em Deus, tu pode não ser adepto a nenhuma religião, não é ateu. Né? Então a maçonaria realmente não aceita ateu. Né? Então eu gostaria que vocês mais ou menos deixassem bem claro, assim, eu dei uma pincelada, né? Mas o que é ser ateu, na verdade? Eu penso que o ateu é aquela pessoa que não crê num ser superior que criou isso tudo, que fez isso tudo. Eu penso que o ateu é uma pessoa incrédula nesse aspecto. Ele também certamente não deve crer numa vida após a morte, não deve crer numa alma, partindo deste princípio, né? Esse egocentrismo, né? Que é uma relação de que a pessoa, ela simplesmente, ela se entende como um indivíduo de autonomia própria. Né? Ele não se insere dentro de um contexto de uma divindade ou de a história do porquê das coisas, né? Ou seja, ele não tem um sentimento muito propício de investigar as coisas. E na história da humanidade, desde os primórdios, desde as cavernas, sempre houve, né, por parte do homem e dos primatas que estavam ali na origem das coisas, a fixação dos eventos muitas vezes na origem do Criador, né? Ou seja, a crença num ente supremo não era objeto somente do sábio, né? O ignóbil, o primata, ele também vivia dentro das tempestades, dos fenômenos, dos meteoros, dos quiasmas, das coisas que aconteciam, né? Aquela coisa de a possível divindade daquele evento, né? Então, assim, a pessoa que não tem essa particularidade, o ateu que não tem a crença, uma pessoa que praticamente não vive interagindo com a natureza, com o universo. Ele vive um mundo muito introspectivo, muito materialista, muito até seu. me inquieta um pensamento muito nesse egoísta, aspecto né? do ateu, porque como é que será que ele consegue ver
a vida pós-morte, o ser humano como tal, porque se ele não crê num Deus, imagina que morreu, acabou, ponto. A sua existência nunca foi questionada, né? Pois é, interessante. Como será que ele vê isto, né? Teria que um dia discutir isso aí com um, não né? no sentido Fazer um ateu aqui também. Trazer um ateu não, aqui para nós. mas não no debater. sentido de discutir, né? No sentido e sim de trocar, obter informações. entender, né? Até porque, assim, independente de religiões, de crenças, de reencarnação, enfim, não importa. Eu posso dizer como físico, cientificamente, a dualidade do corpo é científico, é fato. A dualidade do corpo é um fato. O corpo físico que não deixa de ser também matéria, energia acumulada, Elétrons né? positivos e negativos. Que forma o corpo, a matéria, né? Que nem a madeira, aqui tem movimento, aqui tem átomo, então é uma energia condensada, né? E tem a energia pura que a ciência leva como não espírito, não alma, mas como essência da vida, porque é a que comanda o corpo. Ela é dona do corpo, essa energia. Noética, né? A essência da vida. E isso já foi. Seria a aura? A aura é um reflexo. A aura ela tem as cores de acordo do campo magnético. A aura seria um campo magnético de uma pessoa. Tem pessoas que enxergam a aura de outra. E a aura, por exemplo, ela, dependendo da cor, porque a cor é frequência, tu sabe se a frequência é baixa, se a pessoa não está bem, tu sabe se a pessoa está bem, né? Se a frequência for alta, se a aura for quanto mais para a frequência alta, para o roxo, vamos dizer, para o... E aproveitando esse gancho aí da questão de aura, né? Como as pessoas às vezes fazem as coisas no dia a dia e não se dão conta das coisas que estão fazendo. Quantas vezes a gente se aproxima de uma pessoa e muitas vezes diz, essa pessoa não está legal, não me deu uma boa sensação, a energia não está boa. Não bateu comigo. Não bateu, E ao mesmo tempo, muitas vezes se aproxima de uma pessoa e aquilo é esplêndido de satisfação, de regozijo, de alegria, causa uma impressão, uma energia muito boa. Por quê? Porque essas interações de energia, muitas vezes são objeto da convivência. São, como eu digo, a gente não tem como sintonizar uma emissora com dial na outra, né? Os caras falam opinião. E a mesma coisa são entre duas pessoas, são frequências, né? O cérebro emite frequência, sim, onda eletromagnética. O pessoal diz que tem que ter química. Tem que ter física. Tem que ter física. E essa frequência, que é a variação, né, dela, é de acordo com a emoção. Então, quando tu pronuncia uma palavra, se tu colocar emoção nessa palavra, essa emoção é que vai fazer com que a frequência vibre, né? Vibração. Se é boa ou se é ruim. Então, tu diz uma palavra com ódio, a tua frequência é lá embaixo, porque tu vai modular essa frequência, essa emoção modula, né? E se tu faz a mesma palavra numa piada, numa brincadeira, veja bem, é bem diferente. O resultado pode ser outro. O resultado é outro. E é a mesma palavra. Por quê? Porque o que modula a frequência é o nosso pensamento, a nossa emoção. A emoção colocada no pensamento, enfim, porque para falar tu tem que pensar primeiro, processar para depois falar. Receber o comando para falar. E quando tu processa, já largou no ar, independente de ter falado ou não. O pensamento já processou e já largou a frequência, já emitiu a frequência. Né? Mas veja que nós estamos falando de uma série de coisas aqui, inclusive com ciência e tudo, porque a maçonaria é isso. A maçonaria é buscar, né, dentro da filosofia, o sentido da vida. Dentro da filosofia, da física. Da física, né? Que é... Da química, né? Da química, isso tudo vem da filosofia. A própria dualidade do corpo, que hoje é ciência, René, não me lembro agora o sobrenome, mas era um cientista, era físico, né? Enfim, foi o primeiro que, em 1750, se eu não me engano, ele disse assim, ele usou a expressão alma, né? Não, hoje a ciência usa a expressão essência da vida. A alma fora do corpo, o corpo não pensa. Foi a expressão que ele usou. A alma fora do corpo, o corpo não pensa. Hoje a gente sabe que quem comanda o corpo é a essência da vida, que é o espírito, né? Então, aqui está meu notebook, isso é meu corpo. E eu, Florencio, aqui dentro, né, a essência da vida que mora nesse corpo, que é dono do corpo, é o que comanda. Sem ela, o corpo entra em morte cerebral e acabou. O abandono dela é morte cerebral. Vamos fazer uma provocação agora. Pode fazer. Quantos sentidos nós temos? A gente fala uns 5 sentidos. 6, né? Eu já vou por 6. Mas nós temos seria mais, 7 né? sentidos. Ou seria 7 também, né? A gente tem mais sentidos. Né?
Então, Não ficaríamos apenas no tato, olfato. Seria o fechamento, assim, basicamente, de dizer que através desse estudo da filosofia, da química, da física, de tudo, a maçonaria ela se apropria disso e disseca esses 5, 6, 7 é o sentidos. estudo, como digo, é uma faculdade, Ela porque eu estudo consegue disso. trabalhar esses sentidos de uma forma muito própria, né? Ela busca... Trazendo para si as suas explicações. E é interessante isso, né? Porque as pessoas às vezes não param para pensar um pouquinho sobre a vida delas, né? Sobre a vida em si, né? E então é importante, né, que a pessoa pare um pouquinho e pense: por que eu estou aqui? O que é a morte? Sabe, eu sempre digo assim, que a gente fala em morte, mas a pessoa pensa: não, morte. Não, morte a gente sabe que é comum, não tem, né? Ninguém vai viver para ficar para semente. Mas Ninguém vai ficar para semente. mas eu sempre digo assim: a gente morre pelo menos 2 vezes. Mas como? Sim, uma quando o corpo morreu, e a outra quando esquecem da gente. É a segunda morte quando esquecem da gente. Então, olha, vamos fazer de tudo para que a gente, né, deixe um legado. O maior tempo possível. Vive o maior tempo possível. Deixe um legado, deixe uma história, né, um exemplo de vida, né, que as pessoas lembrem da gente. Quanto mais tempo tu leva para... É aquela encíclica clássica, né? Escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Plantar uma árvore, né? Então, são os grandes legados da humanidade. humanidade. Né? Então, isso é importante, né, que a gente discutir esse tipo de assunto e procurar realmente buscar, né, porque estamos aqui, independente de religião, pessoal, vamos encarar assim, cada um com a sua religião, vamos respeitar todos, mas independente disso, quem somos nós? Quem somos nós humanos? Né? A ciência sabe que essa energia entra no corpo, essa essência da vida entra no corpo quando o corpo sai do corpo da mulher. Até então, no ventre dela é uma extensão, literalmente uma extensão do corpo da mulher. Agora, não quer dizer que essa energia, essa essência da vida já não está ali aguardando aquele corpo, porque ela já tomou aquele corpo, já vai ser dela, já escolheu. Não é? Mas ele entra depois que a criança sai do corpo da mulher. Aí que ela toma, isso é científico, que ela toma o corpo daquela... Interessante. Né? Que ela se apropria daquele corpo. Mas já está cuidando, por isso quando às vezes o pai ou a própria mãe toca no ventre, né, e a criança parece que se mexe, parece que corresponde quando tu fala com ela, é tipo assim, perdão a expressão, mas é tipo Bluetooth. Ela está ali, né, aquela essência da vida está ali cuidando daquele corpo que vai ser dela. Né? E claro que tu movimenta, tu mexe, ela está ali, né, acompanhando. Então, por isso as reações, né, do feto ou da criança, mas na verdade, né, ele é uma extensão do corpo da mulher. Impressionante isso. Né? Interessante isso. É bem... Quando a gente é pequeno, se a gente pensar bem, quem não teve um sonho ou a lembrança de estar caindo e acordar? Sim. Então, quem ciência, sabe? A gente não tem plena convicção disso. Então, hoje a ciência sabe que existe a dualidade do corpo, só não sabe assim, ó, essa energia, se tomou esse corpo, ela estava em algum lugar, não sei aonde. A ciência não tem como comprovar isso ainda, porque ciência é comprovação de laboratório. Ela conseguiu comprovar que existe. Agora, e que entra no corpo naquele momento que nasce. Agora, para onde vem, não se sabe. Para onde vai depois que sai do corpo, também não. Aí são as religiões, aí são né, uma coisa é certa, a energia jamais se perde. Jamais se perde. Não, e tem mais, né? Ela é infinita. Isso pura, a gente sabe, individual, infinita. Isso a ciência já conseguiu provar, porque ela é composta por uma única partícula. Qualquer outra energia são várias partículas. O próprio átomo tem várias partículas. É verdade. Essa energia que mora no corpo, que é a essência da vida, é uma única partícula. Então ela é pura, não tem como dividir ela, é única. Né? Isso é o ser humano fora do corpo, vamos dizer assim. É verdade. Mas enfim, vamos deixar... Eu gostaria que... Nós estamos quase no fim, isso é rápido, né? Em outros dias da semana a gente pode gravar até mais tempo, pode gravar cada 30 minutos, né? Então uma pausa mais 30, uma pausa mais até, né? Então, 2, 3, mas durante a noite assim Mas eu gostaria que tu dissesse algum recado. Não complementando, eu diria que... um minutinho, nós temos 30 segundos. Eu diria que as ciências como a matemática, a química, a biologia, todas essas só existem para explicar a física, literalmente, que estuda os fenômenos físicos da vida, né, da morte, inclusive, sim. Agora, né? Então, todos os nossos conhecimentos a gente aplica no sentido de direcionar para uma determinada
para justificar um determinado evento que já está acontecendo. Sim. Então a gente vai atrás disso com a ciência, com o nosso conhecimento, limitado, é claro, mas fazendo o possível para que se melhore cada vez mais. E o maçom é uma pessoa que tem essa oportunidade de fazer essas reflexões, né? De fazer a sua reflexão própria sobre a sua vida, sobre o sentido da vida e as coisas que possa fazer para melhorar, né? Essa relação situacional entre si e entre a sociedade, na qual ele busca a perfeição. Jamais teremos a perfeição, perfeito um só. Mas Deus. na busca dessa perfeição, a gente vai trabalhando para tentar se tornar pessoas melhores, se conhecendo melhores e cultivando as coisas boas para que a sociedade possa crescer e ser melhor cada vez mais, né? Perfeito. Terminando mais um episódio, curtíssimo tempo, né? Esquecemos hoje de colocar aqui a embalagem da pizza de Nápoles, mas ela que patrocina o nosso programa. Oh, devemos, né? Ela que patrocina, ela acredita, né? Justamente na ciência, acredita na filosofia, que é a mãe da ciência, porque o filósofo vai lá e procura a essência da vida, procura descobrir algo da vida, e a ciência tenta provar o que o filósofo disse, né? Então a filosofia é a mãe de tudo, vamos dizer assim. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite.